Vamos falar então sobre essa agenda do presidente Lula hoje, reunido com cúpulas do Congresso e do Supremo para tratar desse pacote antiviolência. Governadores, à primeira olhada, alguns, inclusive Ronaldo Caiado, por exemplo, deram um ok, né, para o texto que estava sendo formulado. O que a gente pode esperar do avanço, né, pós-eleição dessa pauta importante? Pois é, essa pauta é importantíssima. Por quê? Porque a gente está vendo que o crime organizado está se infiltrando nas instituições, nos poderes e também está se espraiando pelo país afora. Né? Não é só mais Rio de Janeiro, foi se espalhando, não é só mais São Paulo, enfim, tá tomando conta do país e isso ficou claro, inclusive nos debates da eleição municipal. Mas o pacote antiviolência está parado desde março. Foi enviado para o Palácio do Planalto, particularmente para a Casa Civil em março, e parou, ficou trancado, né? Porque há muitas dúvidas jurídicas, etc. Até porque é uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, não é um projeto comum, né? Quando você vai emendar a Constituição, você precisa mais voto na Câmara, mais voto no Senado, votação em 2 turnos nas 2 casas e precisa negociar muito delicadamente com os governadores. O eixo desse pacote é o seguinte: os governadores batem aqui em Brasília, no Ministério da Justiça, no Palácio do Planalto, pedindo socorro contra o crime. Mas, pela Constituição, o papel do governo federal é muito restrito, né? A segurança pública é uma questão estadual e, acessoriamente, municipal. E o governo federal tem poucos instrumentos. A Polícia Federal não é uma polícia de combate direto ao crime, quer dizer, não sobe favela, não pega armas para subir numa comunidade ou algo assim. É uma polícia mais de inteligência, uma polícia mais de investigação, de estratégia. A Polícia Rodoviária Federal, como o nome diz, é uma polícia muito restrita à rede rodoviária federal. Então fica difícil, né? O governo, quando precisa reforçar a atuação nos estados, ou envia a Força Nacional, que é composta por, soldados e policiais de várias forças, ou tem que fazer a GLO, a Garantia da Lei e da Ordem, que é enviar Forças Armadas. Então, o que esse projeto faz? O projeto dá mais poderes ao governo federal para a coordenação das ações de segurança pública, né? E cria uma sintonia maior com procedimentos que sejam comuns entre os estados. O ministro Ricardo Lewandowski, da Justiça, me disse, eu não sabia, que até o formulário dos BOs, né, os boletins de ocorrência, são diferentes, né? A documentação, a estatística varia de um estado para o outro. E isso dificulta muito você ter um combate centralizado, um combate que seja efetivamente nacional. Bem, os governadores vêm, mas tem aí um pequeno problema. Os governadores do Sul, que são radicalmente contra o governo federal, contra o governo Lula, estão arranjando pretextos. O governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, né, diz que tem compromissos no estado. O governador Jorginho Melo, que é o mais bolsonarista de todos lá em Santa Catarina, também diz que não pode vir. O Ratinho do Paraná também não. Enfim, os governadores do Sul estão tirando o corpo por fora. Além dos governadores, também vão estar presentes na reunião que começa às 3 horas da tarde,
os presidentes do Supremo Tribunal Federal, da Câmara e do Senado. Né? Vamos ver, porque isso é uma questão que não é uma questão ideológica, não é uma questão partidária, mas é sim uma questão de interesse do país. O crime em muitas localidades está ganhando a guerra do Estado brasileiro. Muito bem. Bom, Helene, outro assunto, eleição para a presidência da Câmara, o deputado Hugo Motta vai ganhando mais apoios, ontem ganhou apoio do PT, do PL, dois antagonistas, do MDB, do Podemos. A gente vai ouvir também aí o que disseram, então, na sequência, o primeiro Odair Cunha, que é o líder do PT, e depois o deputado Altineu Cortes, que é o líder, o deputado Altineu Cortes, que é o líder do PL. A gente vai ouvir os dois aqui. O deputado Hugo Motta está preparado para continuar um trabalho de representação, um trabalho que dialogue com as preocupações do povo brasileiro em torno de temas que nós julgamos importantes. Formalizamos uma absoluta maioria do partido apoiando a candidatura do Hugo Motta, e após essas pautas que irão ser conversadas com o deputado Hugo Motta, a gente espera ter a unanimidade da bancada nesse posicionamento do Partido Liberal. PL da anistia não tem que entrar em pauta partidária. Então tá aí, PT e PL, além também do apoio do MDB, do Podemos, do PP, enfim, tá caminhando para ser candidato único? Exatamente. O Hugo Motta, do Republicanos, está caminhando para ser o candidato único, o que caracteriza uma vitória do Arthur Lira, o atual presidente da Câmara, que vai deixar a presidência, vai deixar a cadeira, mas que dessa forma garante ali uma sobrevivência no poder, porque ele tende a ser a eminência parda da Câmara no mandato do Hugo Motta. E quando você cita esses partidos todos, imagina, você tem o PT do Lula e o PL do Bolsonaro. Você tem o MDB, o Podemos, o Republicanos, o PP, né? Você tem pelo menos 340 votos. Né, são necessários 247 para eleger o presidente, então Hugo Motta pode se considerar virtualmente eleito. Os dois outros candidatos são o Elmar Nascimento, do União Brasil, que era o primeiro candidato do Arthur Lira, mas que não se viabilizou e foi abandonado no meio do caminho pelo Arthur Lira, e o Antônio Brito, do PSD da Bahia, que é um belo candidato, mas que teve um pequeno problema. A força dele é também a fraqueza dele, porque o principal padrinho do Brito é o Kassab, o Gilberto Kassab, do PSD, e no Congresso a avaliação generalizada é que o Kassab está muito forte, saiu fortíssimo das eleições municipais, e se tivesse o poder no Congresso, né, na Câmara, enfim, ele ficaria meio dono do pedaço, né? Então, eles não quiseram dar mais alpiste para o ninho do Kassab, mas uma figura decisiva nessa história toda foi o presidente Lula. O presidente Lula gostaria, no fundo, lá em Pectori, né? Ele gostaria da candidatura Antônio Brito, ele achava que era o melhor candidato. Até porque cá para nós, né, o Hugo Motta, que é o virtualmente eleito, votou contra e fez um discurso contundente contra Dilma Rousseff. Ele votou a favor do impeachment da Dilma, e ele era muito ligado ao Eduardo Cunha, presidente da Câmara, decisivo para o impeachment da Dilma. Então, Lula preferia o Antônio Brito,
Mas ontem o presidente Lula recebeu o líder do PT na Câmara, o Odair Cunha, a Gleice Hoffmann, que é a presidente nacional do PT, e o José Guimarães, que é o líder do governo na Câmara, e eles comunicaram que o PT tinha decidido apoiar o Hugo Motta. E o Lula, então, reforçou o que ele sempre dizia, que não ia se meter numa questão interna da Câmara e nem numa questão que diz respeito ao partido e não ao governo. E por que o PT optou por isso? Porque o PT não quis ficar na oposição ao Hugo Motta, porque o PT quer manter cargos na mesa diretora da Câmara, né, para ter voz ativa, para ter participação nas decisões e também para ter vagas nas comissões, vagas nas CPIs importantes, enfim, foi uma questão ali de interna corporis da Câmara. E agora é só esperar a renúncia dos 2 candidatos que restaram e ficaram isolados. Sim. Hoje tem reunião, né, do União Brasil para decidir se vai mesmo desistir, né, da candidatura do deputado Elmar Nascimento. Aureliane, acho que essa sua última resposta responde um pouquinho uma dúvida que chegou aqui da ouvinte Joyce, da Vila Mariana. Ela perguntou assim: Eliane, para mim, uma mera espectadora da política brasileira, tá difícil entender como o PT e PL, e depois todos os outros partidos, apoiam o mesmo candidato para a Câmara, especialmente o apoiado por Arthur Lira, e isso depois das eleições e de todo um clima beligerante. O que justifica essa união, afinal, escreve a Joyce. Acho que é um pouco isso, né? O pragmatismo que você está explicando aqui, né? Joyce, é ótimo você perguntar isso, sabe por quê? Porque não é só você, as pessoas em geral não entendem, mas é importante explicar. A Câmara, né, é uma instituição e tem as suas regras próprias, tem, enfim, sua dinâmica própria. E os partidos que ficam contra o presidente que acaba eleito, eles ficam fora dali da cúpula decisória, da mesa diretora. Com isso, eles perdem direito a ter comissões, ter participar dos grandes debates, enfim, eles ficam meio alijados. Então foi isso que a Carolina acaba de dizer. Pragmatismo. Foi uma decisão que não é ideológica, que não é uma questão nacional, que não é uma questão em relação ao governo, é uma questão de poder e de participação e voz política. Seguimos com o Jornal Eldorado, análise de política de Brasília com Eliane Cantanhede. Eliane, outra candidatura, essa aí bem tranquila para o Senado, a presidência, é do senador Davi Alcolumbre, também com apoio do PL de Jair Bolsonaro. Pois o Davi Alcolumbre, né, a gente pelo menos ouvia ali tentativas de disputa na Câmara tal, mas nenhum de nós ouviu nenhum opositor ao Davi Alcolumbre lá no Senado Federal. Davi Alcolumbre, que é do União Brasil, que foi presidente com mão de ferro no Senado e que elegeu o seu sucessor, o atual presidente Rodrigo Pacheco. E agora está tudo pronto para o Davi Alcolumbre voltar à presidência, que é tudo que ele quer, e com apoio amplíssimo do Senado Federal. Ele nem opositor chegou a ter. Mas eu aproveito que você me pergunta isso, Heisen, para contar uma historinha muito deliciosa de ontem, porque o PL fez uma reunião lá na sua sede para oficializar, para formalizar o apoio ao Alcolumbre em fevereiro. E o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou ir para a reunião, mas tem um pequeno probleminha jurídico, que por decisão do Xandão, sempre o Xandão, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, o Bolsonaro e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, não podem se encontrar,
porque os dois são alvos ali do processo pelo golpe de Estado. Então, o Bolsonaro tentou ir para a reunião, não pôde ir para a reunião, e aí ele, em vez de ir para a sede do PL, acabou indo para o Senado Federal. É uma historinha deliciosa, né? Então, tá bom. Vamos, outro assunto aqui também para tratar com você, do ditador da Venezuela, o Nicolás Maduro, agora chamou o embaixador aqui no Brasil de volta, subiu o tom um pouquinho, mas o Brasil parece que não vai responder, né? Pois é, primeiro a gente precisa explicar, né, a gradação dessas ações da diplomacia. Né? Uma coisa é você retirar o embaixador em outro país. Outra coisa é fazer o que o Maduro fez ontem, que é chamar o embaixador para consultas. Qual é a sutileza, né, qual é a diferença dessas duas decisões? Quando você chama o embaixador para consulta, né, você está demonstrando incômodo, desconforto com o outro país. Ou seja, o Maduro demonstrou desconforto, incômodo em relação ao Brasil, em relação ao governo Jair Bolsonaro. O governo do presidente Lula, né? Porque os dois governos estavam rompidos na época do Bolsonaro, por isso que teve esse lapso aí. Mas enfim, e agora o Maduro está mostrando que está descontente com o governo Lula. E quando você retira o embaixador, aí é uma espécie de rompimento, um rompimento branco, né? Fica sem embaixador, que era o caso do Brasil com a Venezuela na época do Bolsonaro. Eu vou dar 2 exemplos rapidinhos, né? O Brasil, por exemplo, chamou o embaixador brasileiro em Buenos Aires para consultas quando o presidente Javier Milei veio ao Brasil. Não deu a menor bola para o presidente Lula, não deu satisfações a Brasília e foi para Santa Catarina fazer uma reunião de uma tal de conferência da extrema-direita, da direita internacional, com o Jair Bolsonaro. Aí o Brasil, reagiu e chamou o embaixador brasileiro para consultas. Outra coisa foi quando o Brasil chamou o embaixador brasileiro em Tel Aviv, né, para consultas sobre as relações do Brasil com Israel e pediu que o Israel pedisse desculpas ao Brasil pela forma com que tratou o nosso embaixador. E como Israel não concedeu essas desculpas, não pediu desculpas, né, o que o Brasil fez? Retirou o embaixador Fred Mayer de Tel Aviv de Israel. Portanto, isso sim é um afastamento. É diferente chamar para consultas, que é uma briguinha, e retirar o embaixador, que é uma brigona. Mas o fato é o seguinte, o Maduro alegou, né, que o Brasil tem feito agressões à Venezuela, porque, por exemplo, vetou a Venezuela como parceiro dos BRICS, né, e reclamou particularmente do Celso Amorim, o assessor internacional do presidente Lula, porque ele disse ele reclamou na Câmara que o Maduro nunca apresentou a confirmação de que venceu as eleições. Né? Isso é bom para o Lula, bom para o Amorim e bom para o governo. Por quê? Porque o Lula perdeu muito com essa aproximação perigosa e sem sentido com o Maduro e com a Venezuela, perdeu muito do ponto de vista de política interna e só leva a pancada do tal do Maduro. Agora, só para concluir, uma outra curiosidade aqui, na nota do Maduro, né, do governo venezuelano, eles dizem que o Amorim se comporta como um agente do
imperialismo norte-americano. Só que se tem alguém que é considerado anti-americanista, né, no governo brasileiro, é o Amorim. Isso aí parece até piada chamar o Amorim de agente do imperialismo americano.